Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um ponto que chamou bastante atenção na entrevista com Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo. Se você ainda não viu, ele mencionou algo bem interessante: a ideia de abençoar as pessoas de São Paulo. Vamos entender melhor o que ele quis dizer com isso. Durante a entrevista, a apresentadora fez uma pergunta direta sobre essa palavra abençoar. E aí na Globo News o senhor disse que era uma ideia mais para abençoar as favelas com teleféricos, que seria algo mais para turismo. O Pablo Marçal explicou que, para ele, abençoar vai além do aspecto religioso. É uma maneira de expressar seu desejo de trazer bem-estar e prosperidade para os paulistanos. Ele comentou que essa ideia está ligada ao seu compromisso de melhorar a vida das pessoas na cidade. Isso inclui investir em áreas como educação, saúde e segurança, mas também tem a ver com a criação de um ambiente mais positivo e acolhedor para todos. Então, resumindo, para o Pablo Marçal, abençoar é um conceito que reflete sua visão de liderança e compromisso com o bem-estar da cidade. É uma forma dele de mostrar que está comprometido em fazer a diferença na vida das pessoas, não só com políticas públicas, mas com uma atitude positiva e motivadora. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PRTB, Pablo Marçal. Candidato, o seu plano para o transporte público em enfrentamento do trânsito vem mudando, vem sofrendo alterações. Em relação aos teleféricos, na sabatina da Band, uma das primeiras da campanha, o senhor disse que eles interligariam bolsões de estacionamento que seriam construídos próximos à rodovia. Para quem viesse de fora da cidade, deixaria os carros nesses bolsões, seguiria de teleférico. No UOL, o senhor falou num cinturão interligando as comunidades e que os teleféricos rasgariam o céu de São Paulo. E aí na Globo News o senhor disse que era uma ideia mais para abençoar as favelas com teleféricos, que seria algo mais para turismo e para que as pessoas saíssem da comunidade para aí sim pegar um transporte público. O senhor poderia esclarecer qual que é a base técnica? Eu sei que o senhor fala muito do que existe em Medellín, em outras cidades que tem uma topografia bem diferente da de São Paulo. Qual é o alcance dessa medida e por que ela virou a sua principal proposta de mobilidade? Eu nunca falei que ela era a principal proposta de mobilidade. Você viu falando isso em algum lugar, não? Não, mas eu vejo o senhor falar dela com alguma frequência e não em outras. Porque ela é inusitada, né? Na verdade, eu nunca começo falando dela. Ela é uma forma de abençoar a comunidade, é 5 vezes mais barato que o metrô, é limpo, não para e é mais seguro o transporte do mundo. O elevador que é puxado na horizontal, pra você ter uma ideia, é mais seguro que qualquer outro tipo de transporte. Você que é da comunidade, não é para os outros, não. Isso não é uma situação de mobilidade para uma cidade que tem 7 milhões de carros transitando diariamente. Então, sobre os bolsões que você trouxe, essa sim é uma grande questão, porque nós temos 38 cidades em volta da cidade de São Paulo. Essas 38 cidades formando essa metrópole recebem muito carro diariamente, centenas de milhares de carros. O que significa isso? Tem 10 rodovias, né, que injetam esses carros dentro da cidade e a maior parte dessas pessoas entram com uma única pessoa dentro do carro, gerando lentidão no trânsito e soltando gás que tem destruído o nosso meio ambiente. Então você imagina, a gente cria esses bolsões, onde esses carros ficam nesses bolsões, através de ônibus também e de teleférico ligar na rede de transporte da cidade. O cinturão, nós vamos inaugurar uma primeira fase. E essa primeira fase eu quero abençoar ali na Brasilândia, na Zona Norte, onde inclusive quero criar um passo municipal. O que significa o senhor dizer que o senhor quer abençoar? Desculpa, eu não consigo entender essa terminologia ligada à gestão pública. É por isso que vai ser diferente a gestão pública. Você vai ouvir muita coisa diferente. Você vai ouvir equity, você vai ouvir MVP, que é testar as coisas antes de gastar. Não, mas abençoar não é de gestão pública, abençoar é religioso. Não, abençoar é uma palavra da língua portuguesa que você pode usar. Verdade. Corte rápido. Se você quiser usar ela em qualquer contexto, você tem liberdade de poder usar, você pode usar onde você quiser. Por que abençoar? Porque favela é sinônimo de ausência do Estado. O que significa isso, a ausência de Estado? O governo não investe em vocês. E eu vou fazer isso para quê? Para vocês terem um transporte digno, para vocês nem pagarem o transporte. Vai ser através de PPP, parceria público-privada. E essa parceria público-privada, quem vai pagar são as pessoas que usam fora as que moram. Então você vai ter um acesso gratuito nisso. Nós vamos testar, a comunidade vai aprovar. No plano de governo tem a comunidade forte. Nós vamos desfavelizar São Paulo a partir dessas primeiras favelas. E aí vocês vão ver por que é abençoar. Porque a esquerda... Entendi. Como que desfaveliza com o teleférico? Não é com o teleférico, Corte rápido. Fazendo liberação fundiária, você ter escritura, logradouro público, você parar de descer lá na porta da comunidade, você pegar suas correspondências. É assim que você vive hoje. Lá na Zona Leste, Vila União. Por que não tem energia? Porque não tem meio-fio. Por que uma prefeitura não resolve um negócio desse? É tão simples. Por que os mananciais onde vocês moram, falando só com a comunidade agora, deve ter de 3,5 a 4 milhões de pessoas em situação de periferia, favela e comunidade. A comunidade tem que ser forte. Só que a favela, ela precisa ser reurbanizada. Qual que é o interesse de esquerda? Manter vocês nessa situação de miserabilidade para manter a esperança sempre acesa que vocês vão mudar de vida. Então o teleférico não é uma proposta para a mobilidade geral da cidade, é para você, que mora na comunidade, e eu fiz uma promessa. Ninguém, até terminar esse governo meu de 1.460 dias, a partir do dia 1º de janeiro, vai morar em casa de lata.
nem casa de madeira. Eu não estou fazendo algo que eu acho que dá certo. Eu estou fazendo isso em Angola, em Luanda, no Camizu. Estou lá desde 2019, investindo na minha influência, o meu tempo, o meu recurso e chamando de vários empresários. Nós estamos reconstruindo e desfavelizando um lugar. E por que o senhor não fez no Brasil em vez de fazer em Angola? De fazer lá na África. Corte rápido. E agora eu senti agora de fazer em São Paulo. E vou fazer em São Paulo. É onde eu sinto com o meu coração, eu faço. Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, por que o seu plano de governo só tem uma menção a isso, extremamente vaga, que é revitalizar os parques que já existem, despoluir o Rio Tietê? Não sei como é que isso vai acabar com mudanças climáticas, enfim. E se o senhor acredita que isso existe, que de fato existem mudanças relacionadas ao clima? O que é mais importante são as pessoas. Em segundo lugar, o ambiente onde elas escolheram viver. Toda grande cidade no Brasil, ela foi edificada ao lado de um rio. Eu sou o único candidato a estar falando que vai resolver isso aí. Se o governador Tarcísio fizer como os outros governadores e não conseguir limpar esse rio, eu vou criar uma empresa pública da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo é o maior cliente da Sabesp. Se a gente não conseguir limpar isso com o governo do estado, eu vou assumir esse compromisso publicamente. Mas limpar o rio não tem nada a ver com, por exemplo, tem mais de 200 mil famílias que moram em lugares em que pode ter deslizamento de terra, em que pode ter enchente, que tem que ser tirado desses lugares e ir para outros lugares. Quando eu respondi do hidrogênio, é porque se você pegar a questão ambiental num lugar, você vai trazer essa informação limitada. Se você, por exemplo, pegar o teleférico nas comunidades, você vai entender que é uma solução limpa, é sustentável. Nós vamos, quando você fala dos parques, tem mais de 110 parques na cidade de São Paulo, vários estão no lixo. Eu tenho que elogiar. Alguns nas regiões mais nobres estão de parabéns, mais nobres, as mais afastadas das regiões nobres. Tá, Vietnã, a cidade tá suja. Nós precisamos de mudar na educação a questão de tratar lixo, todo mundo tem que aprender. Nós precisamos de acreditar nessa solução que o Tarcísio criou para a privatização de uma parte da Sabesp. Para quê? Para a gente fazer essa universalização do saneamento básico. A maioria das famílias de periferia não tem isso. A gente tem mais de 1000 mananciais aqui na região metropolitana que viraram esgoto. Eu sou a pessoa mais interessada e a que mais está falando disso. Nós temos que terminar o Rodoanel, sabe por quê? Porque os caminhões precisam de passar. E as famílias em área de risco, por favor? A gente precisa de ajudar, urgente. E como? 41 mil imóveis, posso responder. Tem 41 mil São mais de 200 mil famílias. Deixa eu explicar de onde vai vir. Deixa eu só responder que aí você faz a interpelação. Corte rápido. Ou se você quiser fazer primeiro, eu espero. Não, é só responder o que eu tô perguntando. Se você deixar, eu vou fazer. Corte rápido. Então vamos lá, 41 mil imóveis, algo em torno de 30 bilhões de reais, são os imóveis que a prefeitura tem e não sabe nem o que está acontecendo. Por que tem invasão em São Paulo? Tem invasão em São Paulo por falta de competência do Bananinha. O Bananinha, para quem não sabe, é o prefeito atual. Alguém que tem perfil de vereador, não tem pujança, não tem estado de presença, nem presença de comando, alguém que não entende de gestão. Não é a pergunta que eu fiz, né, candidata? Deixa eu terminar, mas se você responder, eu deixo o senhor terminar. Senão, podemos passar a pergunta para o próximo, porque você não está respondendo. Então vamos lá, ping-pong e tal. 41 mil imóveis, a gente precisa perguntar essas áreas para conseguir colocar vocês num lugar melhor, tirar vocês de alguns esgotos, dar uma vida melhor. A gente tem 41 mil imóveis, só para você entender o que você está assistindo. A dimensão de 41 mil imóveis, a região metropolitana de São Paulo tem 28 mil quadras. É como se tivesse um imóvel para cada quadra da Prefeitura de São Paulo, mais 12 mil imóveis. É muito imóvel, é muita incompetência. Tem muita área, tem área para colocar vocês. Eu vou tirar vocês disso, porque eu já faço. E você acredita em mudanças climáticas? Você não respondeu isso. É simples, se você enfiar carro o tempo inteiro, você vai criar um efeito estufa aqui, é claro que vai acontecer isso. O que eu acho insuportável é alguém militar com o clima, igual milita com assuntos querendo politizar coisas que não precisa. A gente precisa de limpar. Precisa de limpar os mananciais. Eu sou o único candidato que está falando isso, não tem nenhum outro que está falando isso. Limpar os mananciais. A gente precisa criar esses empregos para parar com esse fluxo de 7 milhões de casas da cidade. Os bolsões é para diminuir a poluição dentro da cidade. Não tem como. E aí, o que você acha dessa abordagem? Faz sentido para você? Deixa seu comentário aqui embaixo. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Valeu por assistir e até a próxima.